bem estranho, eu reconheço. Mas e você? Sabe me dizer o que está acontecendo nessa imagem? Uma gravação feita essa semana no Canadá está intrigando os internautas. O chão de uma floresta se mexe, como se estivesse respirando. Faz décadas que os cientistas vêm alertando sobre o perigo do aquecimento da Terra. Que se a temperatura média do planeta subir mais 1 grau, as consequências serão dramáticas. Grandes inundações, secas, tempestades ainda mais fortes, aumento da fome e da miséria. Pois agora um estudo liderado pela Universidade de Princeton indica que a gente está caminhando para isso numa velocidade maior do que se imaginava. As chuvas danificaram várias estradas e 100 mil hectares de floresta. Os bombeiros ainda procuram desaparecidos. Imagens divulgadas pelos bombeiros da Itália dão a dimensão dos estragos provocados pela chuva. Segundo a Associação de Empresas Italianas ligadas à agricultura, os temporais derrubaram 14 milhões de árvores, principalmente no Vêneto, no nordeste do país. Fala-se de 100 anos para recuperar o dano ambiental. Só nessa região, o prejuízo é estimado em 1 bilhão de euros. A previsão é de mais água nos próximos dias. As autoridades confirmaram 17 mortos desde segunda-feira. Vem mais tempestade no horizonte italiano. Em Veneza, a Praça São Marcos está cheia de água. E não é só um alagamento, não, viu? Como costuma acontecer na cidade dos Canais. A gente sabe que lá a maré sobe com frequência, mas dessa vez o nível da água atingiu 1,56 m. É o 4º maior da história. Com a força de um tufão, uma tempestade atingiu a Itália de norte a sul. Ondas de 8 metros de altura. Grandes barcos ficaram destruídos, entre eles o da família Berlusconi. E um forte terremoto atingiu hoje o Oceano Pacífico. Ainda não há notícias sobre mortos e feridos. O epicentro desse terremoto, de 7,5 de magnitude, fica perto da Nova Caledônia, um território francês com 270 mil habitantes. Um alerta de tsunami chegou a ser emitido para a Nova Caledônia, Vanuatu e Fiji, mas já foi retirado. Forte terremoto atingiu hoje o Alasca, nos Estados Unidos, provocando danos. Até agora não há relatos de vítimas. O abalo de magnitude 7 na escala Richter foi registrado a 12 quilômetros da capital do estado, onde vivem cerca de 300 mil pessoas. A Guatemala está em alerta vermelho por uma nova erupção do vulcão de fogo. O aviso foi declarado no município de Escuintla, depois do início da 5ª fase eruptiva do ano. Como medida de prevenção, 2.995 pessoas foram levadas para abrigos. O vulcão, de cerca de 3.700 metros de altura, fica a 35 quilômetros ao sudoeste da cidade da Guatemala. De acordo com o Instituto de Vulcanologia, a coluna de cinzas superava mais de 1.000 metros sobre a cratera. Segundo relatos das pessoas que estavam lá no momento desse temporal, dessa tempestade com ventos, veja bem, as pessoas disseram e afirmaram que houve um funil e esse funil tocou o chão.
Porém, apenas a metade da cidade, ali, o meio da cidade foi devastada. Você vê que as casas de cima do morro não sequer foram atingidas, né? Então, a explicação técnica de meteorologistas do CIMEPAR diz e afirma que foi uma microexplosão, pois não foi confirmada pelos aparelhos o tornado, né? O vento em funil. Porém, as pessoas que estavam lá descreveram sim o funil. E você vê nessa imagem aí, tá tocando o solo mesmo. Você vê que, olha lá, olha a ponta de baixo ali, embaixo do GC nosso ali, ó. Ele toca o solo. Depois de analisar os vídeos e os estragos em Itaperuçu, na região metropolitana aqui de Curitiba, hoje o CIMEPAR confirmou que a cidade foi mesmo atingida por um tornado. O fenômeno foi classificado como de classe 1, com ventos de até 120 km por hora. Segundo especialistas, é muito difícil prever um tornado. Uma tempestade de poeira cobriu o sul da Austrália e atingiu a maior cidade do país. Foi a pior tempestade em quase 10 anos. A famosa Ópera de Sydney desapareceu no meio da névoa espessa que cobriu a cidade. Ventos fortes varreram os solos secos e criaram uma enorme nuvem vermelha com 500 quilômetros de largura. Também na China, uma forte tempestade de areia atingiu a província de Gansu. Ventos muito fortes espalharam a sujeira em apenas 5 minutos pela cidade de Zhangye. 145 baleias-piloto morreram em um encalhe em massa em um ponto remoto de uma pequena ilha da Nova Zelândia. A descoberta foi feita no sábado na ilha de Stewart, mas o anúncio só foi feito pelas autoridades nesta segunda. Metade das baleias já havia morrido e, devido às condições das demais e da localização remota e de difícil acesso, elas precisaram ser submetidas à eutanásia. Este foi um dos 4 encalhes descobertos no fim de semana na Nova Zelândia. A neve atrapalhou a volta para casa num dos feriados mais importantes dos Estados Unidos. O Thanksgiving, né? Durante a ação de graças, milhares de americanos viajam para estar com os parentes. No meio-oeste do país, foram mais de 600 voos cancelados. Só na cidade de Chicago, cerca de 400 cancelamentos. Em Kansas City, pelo menos 100 voos não decolaram. Avisos de tempestades de neve e ventos fortes foram emitidos. Depois dos dias de folga, será preciso paciência porque o mau tempo continua e algumas escolas já cancelaram.